Ora, neste vídeo hoje vamos falar de claustrofobia. É um tema que traz muitas pessoas aos consultórios dos psicólogos, porque são sensações que as pessoas não controlam e que as limitam no seu dia a dia. Não é? Por isso, no vídeo hoje vamos desconstruir aqui um bocadinho sobre o que é claustrofobia, como é que aparece, como é que é sentida e como é que ela é tratada, não é? Por isso, a claustrofobia é um medo. É uma fobia situacional, por isso está limitada, circunscrita a algumas situações, que eu já vou dizer quais são, e que, na prática, nós sentimos-nos limitados nas situações, não é? No nosso pensar, no que fazemos, o que evitamos. Isto, depois, se nós aplicarmos isto a uma pessoa que tem claustrofobia à sua vida, pode ser, a pessoa quase pode ficar refém e não sair de casa, não é? Conforme. Desde há quem tenha... Eu já acompanhei casos de pessoas que tinham medo de borboletas a pessoas que não conseguiam entrar num avião, não é? Por isso, há um grau de intensidade que é conforme como é que a pessoa aprendeu a claustrofobia. Porquê? Nós não nascemos com claustrofobia, porque seria um bocadinho irónico nós estarmos 9 meses dentro de algo muito pequenino e de repente sairmos cá para fora e sermos claustrofóbicos, não é? Não. Isto foi uma aprendizagem, não é? Que pode ter sido uma aprendizagem por modelagem. Há crianças claustrofóbicas porque os pais o são. Como há crianças com sinais de depressão de pais, filhos de pais deprimidos. Por modelagem aprende-se muita coisa. Ou situações de trauma. Já vamos falar sobre essa situação. Por isso, o que é que nós sentimos quando há claustrofobia? Temos os sintomas físicos, o suor, a frequência cardíaca, por isso o coração bate mais, a hiperventilação, por isso temos que respirar com mais, entrar mais ar. Podemos sentir a falta de ar, por isso asfixia, podemos ter dor no peito, podemos ter a boca seca, podemos ter tremores, podemos ter tonturas, desmaios ou pensar mais na morte. Ora, falando disto tudo, parece que podemos encaixar aqui muitas perturbações. A ansiedade, ataques de pânicos, a depressão, até mesmo problemas cardíacos ou problemas cardiovasculares, não é? Mas não. São sintomas que são inerentes a muitas perturbações ou muitos estados de doença, não é? Por isso, temos que, a nível de psicologia clínica, conhecer aquela pessoa em concreto e ver o que é que a pessoa tem realmente, não é? Porque pode não ser claustrofobia. Há pessoas que passam anos e anos a pensar que são claustrofóbicos e não, têm outros tipos de perturbações, não é? Ora, nós, quando temos a claustrofobia, o que é que isto gera com todos estes sintomas? Desconforto, por isso nós nunca estamos 100% bem, não é? Isto pode impactar até no nosso grau de felicidade, por isso há pessoas que têm tudo para ser felizes, mas não são porque têm esta perturbação, esta fobia. Pode gerar ansiedade, e muita ansiedade antecipatória, por isso pensarmos antes das coisas acontecerem que nos leva a evitar a fazer, não é? Ataques de pânico, por isso é a reação de fuga a algo que nós queremos, vemos como um perigo, e geralmente leva as pessoas a isolarem-se mais, não é? Podemos isolar mesmo estando acompanhados, por isso estamos mais virados para dentro, falamos menos, menos testagens, menos aventuras, menos situações em que nos podem pôr em risco, por isso evitamos mais, isolamos-nos, não é? A fobia é muito limitante e que treina muito o evitamento. Por isso, ao fim de algum tempo, se as pessoas não tratarem a claustrofobia, evitam quase tudo, não é? Temos que ter atenção que hoje em dia até o próprio dia-a-dia leva-nos a nós temos muito tipo de perturbações, não é? Por acaso estamos a falar de claustrofobia, mas tudo isto pode levar, por exemplo, a uma perturbação obsessiva compulsiva, não é? Nós fazemos sempre a mesma coisa, checarmos, por isso estamos a antecipar coisas que não acontecem, por isso temos que ter atenção, por isso é necessário pedir ajuda, não é? O medo, não é? Nós podemos, a fobia da claustrofobia é um medo de algo, não é? Pode ser de um objeto, pode ser de um lugar, de uma situação, de um sentimento, de animais, não é? Cada pessoa é uma pessoa. Eu já acompanhei o caso de claustrofobia de sentimento. Na prática, a pessoa tinha medo de sentir amor. Achava que se amasse demais, a vida dela podia estar em perigo. Porque ela sentia todos estes sintomas, não é? Físicos, que alertavam para o negativo de sempre que amava demais, não é? Ora, estes são casos específicos, não é? Por isso nós temos que ter o estudo de cada caso.
este medo de fobia é um medo forte que leva ao exagero. Por isso, a pessoa começa a pensar que determinada situação fica pior do que ela realmente é. Por isso, nós, depois, em psicologia clínica, o que temos que fazer é pôr a pessoa a pensar mais do que a sentir mais, não é? Para a pessoa racionalizar, não é? Ora, como é que aparece a claustrofobia? Pode aparecer por modelagem, né? Por as crianças verem adultos a evitar, a não testar. E hoje em dia muitas educações subprotetoras de pais que não deixam as crianças testar para as crianças não sofrerem, as crianças não se aleijarem, as crianças não serem rejeitadas, estão a construir aqui muitos evitamentos, por isso pouca testagem. Isto depois, basta uma situação para despoltar uma perturbação, neste caso a fobia, não é? Pode ser biológico, não é? Pode ser filhos de pais, por exemplo, que são pessoas muito introvertidas, pessoas que socializam pouco, pessoas mais focadas em determinada tarefa. Por isso, pouca testagem, muito isolamento pode levar a que a criança ou o adolescente aprenda o medo de. Não é? Pode ser também de personalidade. A personalidade da pessoa ser mais propensa a. Não é? Cada caso é um caso, por isso tem que ser estudado, tem que haver acompanhamento. Como é que é feito o tratamento em consulta de psicologia clínica à claustrofobia? Aqui é treinada a testagem. Vamos aprendendo e implementando a dessensibilização. Temos que fazer muitas situações espelhos. Situações espelhos é uma situação em que a pessoa, na própria vida, tenha medo de algo, evitando fazer com medo de, mas noutra dimensão da sua vida faz coisas muito mais perigosas, não é? A pessoa tem que conseguir interpretar as coisas da maneira como elas são. Como é que eu consigo ali, que envolve perigo e ninguém faz, eu faço, e aqui, todas as pessoas fazem, mas eu não faço porque... Não é? Isto é uma situação espelho que nós temos que pôr a pessoa a pensar sobre isto, não é? E temos que pôr a pessoa a ser mais racional com o medo, não é? São situações que levam algum tempo, porque elas levaram algum tempo a invadir a pessoa, não é? Mas é algo que, obviamente, pode ser combatido em psicologia, porque, obviamente, a nível de farmacologia, ela é combatido até com muitos fármacos que existem para a ansiedade. Pronto, a pessoa droga-se e parece que o problema está resolvido, mas não. Estão resolvidas as consequências. Com farmacologia, com drogas, a pessoa pode suar menos, pode o coração deixar de bater tanto, não ter a boca seca, evitar ter tenturas. Mas onde está a causa? Se acontecer algo, que é a causa, se nós formos postos perante o objeto que nos causa a fobia, o lugar onde temos a fobia, uma situação onde já tivemos a fobia, um sentimento que nos assusta, um animal... Obviamente não há droga que evite, não é? Por isso, a psicologia evita que a pessoa entre na farmacologia. Porque, se entrar na farmacologia, tem dois problemas. Tem claustrofobia e anda drogado, não é? É preciso hoje em dia nós pensarmos que nós temos que andar a 100%. E com farmacologia vão lá reduzindo as percentagens. Já quem anda hoje em dia a 50%, a 20%, 30%, 70%, não andam a 100%. Não é? Porque uma droga não nos deixa exatamente como nós éramos sem a droga. Não é? Por isso, é necessário pedirem ajuda nesta situação específica, porque claramente isto limita as pessoas. E há pessoas que têm vidas já construídas, mas é muito custo porque têm este tipo de problemáticas. Agora, precisam só de ser felizes com esta problemática ou deixarem de a ter.